Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês quais são os 5 piores tipos de erros de projeto de instalações elétricas, pessoal. Então eu separei aqui 5 temas que a gente está no dia a dia aqui, a gente vê. Então eu separei 5 erros que não pode conter no seu projeto de instalação elétrica. Bora pro vídeo. Você sabia que os projetos de instalações elétricas mal dimensionados ele pode custar aumentar o custo da sua obra, ou pior ainda, ele pode colocar em risco a vida dos moradores ali daquele estabelecimento. É, pessoal. Então o assunto é bastante sério. Então fica até o final do vídeo. Eu tenho certeza que você já viu algum erro desse. E se você já fez também, tá? Deixa aqui nos comentários que você já viu também no dia a dia. Se você já pegou algum projeto ou instalação desse tipo, então deixa aqui nos comentários que a gente vai estar lendo, vamos responder. E também, se você tiver alguma dúvida, deixe também nos comentários que talvez a sua dúvida, a sua sugestão pode virar um tema para o próximo vídeo aqui, pessoal. Então, eu separei ele em 5 por tópico, tá? Então, eu separei aqui o tópico um. O que ele é, pessoal? É o dimensionamento errado, tanto de proteção, de cabo. Eu vou deixar passando aqui a diferença de um cabo que é normatizado e outro cabo aqui que no dia a dia, o linguajar, a gente fala que é um cabo desbitolado, é fora de norma, tá? Então, acontece muito no dia a dia o dimensionamento errado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você pegar um chuveiro, tá? Eu também vou deixar a fórmula aqui, ó, como que você faz para achar a corrente de qualquer circuito, né? Então, se você pegar um chuveiro de 5.500, dividir ele por 220, você vai achar a corrente dele. Tá? Se você achou a corrente, você vai achar o cabo que ele é capaz de conduzir aquela corrente. Então, pessoal, a gente vê muito no dia a dia dimensionamento muito fora, tá? Tanto de proteção, talvez disjuntor que é para carga resistível, eles colocam disjuntor para carga capacitiva. Então tem bastante coisa, pessoal, que a gente tem que se atentar na hora de fazer o projeto e não cometer esse erro. Porque na hora que o cliente te contratou para você fazer o projeto, para você executar aquele projeto, tá? O projeto é a base de tudo. Se o projeto está errado, daí para frente vai ficar tudo fora. Então, tá? Vamos seguir a risca para a gente entregar um projeto, um serviço com excelência aí. Vamos para o próximo item aqui, pessoal. É a falta de planejamento. O que é a falta de planejamento, pessoal? Como que eu já falei anteriormente, um bom planejamento, tá? Um bom projeto começa de um bom planejamento. Imagina vocês montando um cômodo só, não vamos falar uma casa, mas um cômodo, tá? Onde você vai ter um home office. Então você vai ter um computador, uma impressora, notebook, algumas coisas ali. Precisa de algumas tomadas, tomada para ligar a internet e assim vai. E na hora de fazer, você não teve um bom planejamento. Fez o que você achou que tinha que ser feito. Agora você imagina um home office, precisa ter agora um monte de extensão, um monte de adaptador ligado, porque antes de fazer o projeto não viu que a necessidade do cliente, tá? Então não teve essa conversa entre o projetista com o cliente final. Ele fez talvez para entregar rápido para o cliente e não pegou a necessidade que o cliente precisa de ali para aquele local, talvez uma tomada de 20 ampere, que é um para uso específico. Ele colocou uma tomada simples, aí dá algum problema, desliga todo o circuito e aí por aí vai, tá? Então, a falta de planejamento, cara, peca muito na hora de tanto da execução e tanto na hora do projeto. A gente vê no dia a dia muitas pessoas que querem fazer só o projeto, mas às vezes não entende o cliente, talvez o cliente também não sabe explicar. Então falta aquele bom senso de quem está fazendo com o cliente, tá? De sentar, às vezes é melhor perder. A gente fala perder, mas na verdade você vai ganhar. Se perder um dia, sentar, entender, planejar para depois executar
do que depois tudo pronto, você vai ter que desfazer tudo porque não for conforme a necessidade do cliente, tá bom? Então, esse aí. O próximo tema aqui que eu separei para vocês, que é o quê? O uso de materiais inadequados, pessoal. Hoje tem muitos materiais, vamos falar, falsificado, fora de norma. A gente vê muito, o que é comum a gente ver é cabo. Eu vou deixar passando aqui o cabo, como eu falei no primeiro vídeo, né? O cabo normatizado e um cabo que não é normatizado, a diferença que é. Tá? A gente pegamos muito também aqui instalações, o que? O cliente acha que para ficar barato ele quer colocar cabo de alumínio, tá? Mas o cabo de alumínio tem algumas ressalvas que você pode usar, tá? Não é em qualquer instalação que você consegue utilizar, mas o cliente ele talvez que ele quer ver o cabo com cobre custa 1.000, o de alumínio custa 300, ele quer colocar o de 300. Tá? E também, e talvez quem está executando o projeto, ou quem está fazendo o projeto, não sabe explicar, não tem aquele preparo para chegar para o cliente e falar, ó, você quer desse jeito, mas você me contratou como projetista, então eu não, no meu projeto não, isso está fora de norma, eu não posso fazer. Porque se fazer acontecer alguma coisa, eu estou sendo conivente, tá, com o erro. Talvez o cliente não entende do erro. Talvez ele até entende, mas ele quer mascarar para depois falar que a culpa é tua. Então cabe você a falar assim, ó, dependente do valor que você vai me pagar do projeto que eu cobrei, esse tipo de serviço que a gente não faz, está fora, tá? Nem sempre o cliente tem razão, tá? Então, tem muitos casos que a gente pega que na hora que fez ou na hora que projetou errado, e dá problema. E dependendo do que for, pode pegar fogo e por aí vai, tá? Queima equipamento, queima um monte de coisa, não põe a proteção certa. Tá vendo que daquele primeiro item a gente tá voltando e tá caindo lá no primeiro, que é a falta de planejamento. Se não tiver o planejamento, não dá certo. Se não tiver o dimensionamento certo, também não funciona, pessoal. Então é uma cadeia, tá? Um depende do outro. Se o primeiro aqui já está fora, o resto piorou. Então não vamos pecar nesse erro não, pessoal. Então esse aí, tá? O outro que eu separei aqui, o próximo tópico aqui, diz respeito à norma técnica, pessoal. A gente pegamos muito, vou deixar passando aqui um quadro. A gente foi, uma empresa chamou a gente para analisar lá, tá? E tá fora de norma. O quadro era para 10 disjuntor, tinha 20 disjuntor, tá? Não tinha identificação, se desligava um disjuntor para a metade da fábrica, outro disjuntor você não sabe para onde vai, tá? Eu vou deixar também aqui um trecho passando do que a norma, a NBR 5410 fala de circuitos, tá? Como que vocês separam o circuito, tá? Se é específico, se é para uma máquina, tá? Eu vou deixar aqui passando também aqui a NBS, o trecho, né, da norma, para vocês entenderem. Também, às vezes, falta muito, que as pessoas acham que é bobeira, tá? Mas a falta de aterramento, tá? Às vezes não tem aterramento. Talvez o eletricista foi lá, só passou o cabo, mas não fez o aterramento adequado. Aí ele só passou o cabo, chegou lá no quadro, o que que ele fez? Não tem haste, não tem o aterramento, o que que ele fez? Ele catou o cabo, todos eles, isolou e deixou lá. Mas então, isso aí é um prejuízo para o cliente, porque ele está enganando, né? Está falando que tem aterramento, porque passou o cabo, mas na verdade não tem, tá? O cliente pode tomar um choque, não tem uma proteção, talvez o que for não tem um DR, não tem um DPS, não vai funcionar, tá? Na verdade está tampando o sol com a peneira. Então, pessoal, esses erros aqui, tá, são muito que a gente pega sempre, tá? A gente aqui tem na empresa aqui sempre pessoas estão ligando para a gente está indo sempre às vezes corrigir, fazer esse tipo de serviço. Por quê? Porque às vezes contrata pessoas
ou em outras empresas que tá, a pessoa fala que sabe fazer, chega na hora e não sabe. Então falta um pouco, às vezes, de conhecimento, ou falar a verdade, às vezes que fala assim, ó, não sei fazer, isso aqui eu não consigo, ou pedir ajuda, né? Pedir ajuda não é feio, feio é fazer errado e colocar a vida dos outros em risco. Então, pessoal, vou fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui, tá? Então, resumidamente, tá? Eu quero que vocês entendam que é essencial para garantir a segurança e a eficiência, tá, da sua instalação elétrica, o que? Lembre-se de dimensionar corretamente o circuito, a proteção, tá? Os cabos, o que for, pessoal. Planeje bem, tá? Antes de fazer qualquer coisa, tá? E use materiais de qualidade, pessoal. Use materiais caro, mas dura. O problema é que as pessoas, o que? A elétrica, o cabo que está passando, a gente não vê. Só vai ver na hora que dá algum problema, queimar algum equipamento, pegar um fogo, dar um curto-circuito, a pessoa tomar um choque, tá? Então, toma muito cuidado com isso aí, pessoal. Se você quiser saber mais sobre a segurança com eletricidade, com instalação ou projeto, comenta aqui embaixo, tá? Eu leio todos os comentários, eu vou estar lendo, vou estar respondendo, igual eu falei no começo, talvez a sua dúvida ou sua sugestão pode virar tema para o próximo vídeo, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Abraço, pessoal.